Fala pessoal, tudo jóia? Meu nome é Eduardo Burato, eu estou aqui com o Silvano e com o Valdinei e nós estamos aqui para fazer um vídeo especial aí para vocês que estão com muitas questões, estão perguntando muitas coisas sobre essa queda, sobre as estratégias, como elas estão funcionando e enfim, falar um pouco de cenário e tudo mais, né? Recentemente, vocês que estão acompanhando a bolsa, ela tem tido dias bastante negativos, né? O mercado está colocando a responsabilidade aí no coronavírus que está afetando aí as cadeias de suprimentos, né? Do mundo inteiro, das empresas do mundo todo. Então, isso gera um certo pânico, né? Porque é um momento de incerteza e toda vez que há um momento de incerteza do que vai acontecer no futuro mais próximo e no futuro mais distante também, por tabela, né? Os investidores ficam com muito medo, eles tiram seu dinheiro das bolsas de valores, isso está acontecendo no mundo inteiro. Então, inclusive essa é, de certa forma, uma vantagem de ser quantitativo. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo neste momento, a gente está agindo sempre neste momento, nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, o que acaba trazendo algumas vantagens, né? Então eu queria que o Valdinei começasse comentando um pouco aí desse cenário, antes da gente responder os nossos usuários. Isso como você comentou, né? A gente está vendo aí bastante notícias da disseminação do coronavírus no mundo inteiro, né? E aí os países, né, os mercados estão preocupados, né, com essa disseminação e como você falou, algumas empresas inclusive já paralisaram a produção e isso tende a ter um impacto na economia. A gente não sabe realmente qual é o impacto que vai ter lá na frente. O mercado também a gente não sabe aí se as bolsas estão exagerando, né, nessa queda atual, a gente não sabe. Mas está tendo realmente, né, um movimento, né, de queda, aumentou a volatilidade no mercado. Você pode olhar os gráficos aí, a gente comenta também nos nossos calls aí semanais, que os gráficos têm os candles, né, cada vez maiores, a bolsa tá variando bastante ao longo do dia, o que aumenta aí o risco, né, de você estar operando, né? Acho que só para contextualizar um pouquinho mais, a gente foi essa questão do corona, esse início de ano um pouquinho turbulento. Então a gente vê desde o início de janeiro, na verdade, todo tipo aí de especulação ou de movimento, ou mesmo profecia aí envolvendo o coronavírus. E desde então a gente vê o mercado americano, por exemplo, já acumula perdas aí na casa de menos 9,20%. O Ibov, desde janeiro, aí acumula menos 15,17%. A Rocket 5 acumula, até o momento que a gente faz o call aqui, de novo, né, acumula desde o início aí do ano, menos 7,6, acabou queimando um pouco da gordura que ela havia acumulado ali no mês de janeiro. Sim. E também complementando também em relação a isso, né, essa questão do coronavírus e o impacto nas economias, é que a gente tem aí os governos se preocupando, os bancos centrais dos países, inclusive órgãos aí multilaterais como o FMI, o Banco Mundial. Recentemente, nessa semana, na terça-feira, os Estados Unidos teve aí uma redução na taxa de juros para tentar combater o impacto, né, do coronavírus nos mercados globais e no crescimento dos países. Como o Valdinei falou agora, os governos começaram a tomar algumas atitudes em relação ao coronavírus. E a gente sempre fala que a gente não sabe o que vai acontecer, porque na verdade a gente sempre fala que a gente não tem bola de cristal, a gente não quer prever o futuro, né? Nós sempre tentamos reagir da forma mais rápida sobre o que está acontecendo no momento, né? Mesmo se continuar na queda ou tão logo o mercado vire, nós iremos tentar o mais rápido possível se adaptar a esses momentos. Nós acreditamos muito mais nesse tipo de postura do que na postura de tentar ficar adivinhando o que vai acontecer, enfim, o que falam, qual é o viés, enfim, tudo isso muda muito rápido, como você está vendo, né? Agora, nesse momento, né, o mercado vinha numa forte alta e começou essa queda. Acho que é até legal você comentar, de repente, das outras doenças, né, outros surtos que tivemos, por que isso é diferente. E a Bolsa Brasileira vinha aí com 3 anos de alta, desde lá de 2016 subindo, e não teve uma grande correção, né? Pode ser que o coronavírus seja um gatilho para essa correção. Como você falou, a gente não tem a bola de cristal para saber se isso é uma correção maior
ou não. A gente já teve na história outros casos de doenças aí como a gripe suína, SARS, que impactaram os mercados, mas depois de um período ali que foi desenvolvido, né, sistemas para controlar essas doenças, essas epidemias, o mercado se recuperou e depois teve aí rendimentos melhores do que estava, né? Ele chegou a superar os pontos em que ele sofreu com essas doenças. Muitas dessas epidemias, né, elas são diferentes do coronavírus no sentido do impacto da epidemia no mercado, muito também por causa do momento de bolsa que aconteceram, né? O SARS ali estava num vale, estava subindo aí, mas numa recuperação, né, muito mais do que nesse ciclo de alta, né, nessa alta que estava bastante esticada, né, já do mercado, né? Então, o coronavírus vai ter um efeito naturalmente, por mais diferente que ele possa ser das outras epidemias, naturalmente ele há de oferecer aí uma correção um pouco maior mesmo, né? Eu acho que é bem interessante pontuar nesse momento e tá bem alinhado com a nossa filosofia aqui quando a gente senta para desenvolver quando a gente senta aqui para desenvolver uma estratégia, quando a gente para discutir ali um novo trade system, uma melhoria no sistema, que esse tipo de momento ele gera pânico nas pessoas e a gente costuma falar que ele gera um pouquinho de frio na barriga, né? A gente veria aquele dia que abriu em gap, teve um gap na abertura do mercado hoje novamente, mas é muito importante que você assinante, você que está nos ouvindo, mantenha sempre em mente a necessidade de, nesses momentos, tomar uma decisão racional, né? A gente não pode ser levado aí para tomar uma decisão levada por esse frio da barriga de um mercado que fica muito esticado, como o Valdinei pontuou. Nós tivemos aí, poucos dias atrás, um gap de abertura com uma queda de 5%, mas é bom lembrar que nós tivemos 2 candles seguidos ali também de alta, com a bolsa fazendo uma variação ali, o índice fazendo uma variação de mais de 5.000 pontos no dia. Quem está acostumado aí entende que isso é coisa pra caramba. Então é muito importante, apesar da queda, apesar desse movimento de queda que nós estamos passando, ter essa tranquilidade de tomar a decisão racional, não tomar a decisão com um frio na barriga nesse momento. Eu acho que agora a gente pode já pontuando aí, né, já que a gente já pontuou o cenário, né, do que está acontecendo, acho que tem algumas perguntas, né, referente a por que a estratégia está fazendo o que ela está fazendo, né? Tem razão, tem motivo, qual que é o parâmetro, por que as coisas acontecem, né, nas estratégias da Rock Trade. Bom, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre isso é que cada estratégia ela funciona de um jeito diferente, né? Senão, né, não precisaríamos ter tantas estratégias. Na verdade, hoje nós temos 4 que se compõem muito bem. E se compõem muito bem não é por acaso, é porque elas são diferentes, elas atuam em momentos diferentes, elas atuam de formas diferentes, e é por isso que nós falamos tanto sobre a composição das estratégias, né? Eu sei que para quem só está posicionado, né, quem está com a Rocket 5, que é uma carteira posicionada, às vezes não quer ouvir que as nossas estratégias assim, no composto está com resultado muito positivo esse ano. Né? Contando tudo, a gente está para mais de 11% positivo. Por quê? Porque a gente sabe, a gente já viveu, né? Eu estive lá, né, em 2008 e tal, a gente, na crise dos subprimes, que é uma crise que veio de forma avassaladora, muito mais, até muito mais íngreme, né? Muito mais contundente do que essa do coronavírus. A gente teve circuit breaks em cima de circuit breaks, não é o que nós estamos vendo acontecer nesse momento, não quer dizer que vai acontecer, que não vai acontecer, não prevemos o futuro, mas em 2008 nós estávamos lá, nós passamos por isso e nós sabemos o quanto isso é importante, e é isso que a gente quer passar para vocês da forma mais direta, mais rápida possível e sempre reiterando o quanto isso é importante e saudável para o seu dinheiro, né? Eu acho que eu consigo, desculpa te interromper, Eduardo, mas acho que dá para traçar um paralelo bem interessante com uma coisa que você disse aí, que é a questão de que uma carteira de ações ela vai ficar posicionada e essa é a proposta do produto. Você disse, a gente prometeu lá no início que a gente ia recomendar ali a cada início de mês as 5 ações que o nosso algoritmo entendesse com maior potencial de valorização. E aí o paralelo que eu queria traçar é o seguinte: tem 2 categorias de fundos, que talvez sejam as categorias mais conhecidas aí pela população, pelas pessoas que estão nos assistindo.
Tem o FIA, que é o Fundo de Investimento em Ações, e a gente costuma ter os fundos multimercados. São as categorias mais comuns, provavelmente. Tipicamente, um fundo de investimento em ações ele precisa ficar posicionado boa parte do seu capital em ações comprado. Em alguns casos, alguns desses fundos nem podem fazer um hedge completo ali daquelas posições. Um fundo multimercado, por outro lado, por exemplo, já é um fundo que tem muito mais flexibilidade nos ativos que ele opera, podendo ali sair de uma posição em ações, passar para uma posição longa em títulos da dívida nacional. Então, são objetos diferentes. E se você for dar uma olhada, por exemplo, agora em como estão desempenhando ali os fundos de ações e os fundos multimercados, a gente consegue ver esse tipo de situação muito clara. O pessoal dos fundos multimercados consegue fazer ali uma transição de ativos, sair um pouco do mercado comprado em ações. O pessoal do fundo de investimento em ações não, ele precisa ficar comprado. Eu acho que esse paralelo vale para a Rocket 5, quer dizer, a Rocket 5 é uma carteira de ações que fica comprada 100% do tempo. Então, ela tem essa rigidez que faz com que ela precise ficar comprada, mesmo diante desse movimento de queda. Mas é muito importante ainda ressaltar que o algoritmo ele continua procurando ali pelos ativos que ele entende que tem o melhor potencial de valorização. Inclusive, é muito importante ressaltar que até o fechamento de quarta-feira, que são os números que nós utilizamos no vídeo de ontem mostrando os resultados, a carteira estava positiva, com mais de 3% de resultado positivo. Isso é um ponto importante. Até tem uma questão que um cliente fez aí, por que a gente troca na carteira, né, em vez de ficar com ativos que estavam em queda no mês de fevereiro, e a gente colocou ativo novo agora no mês de março, né, em vez de segurar aqueles ativos que estavam em queda, esperar uma recuperação deles. É um negócio interessante para você explicar, né, para os clientes, né, Silvano? Sim, acho que bom, a gente até comentou um pouquinho disso aí ontem ali durante o vídeo de resultados, que talvez você já assistiu, talvez não, mas o algoritmo ele vai tentar procurar pelos ativos com maior potencial de valorização. O algoritmo ele não tem a priori uma ideia de segurar o ativo por uma pretensa recuperação. Falei alguns momentos atrás, quando chega esse tipo de situação na bolsa que a gente vê um pouco de pânico, a gente vê muita especulação e a gente costuma ver muita profecia também. Olha, compra agora porque nunca antes na história desse país a bolsa esteve tão barata. Compra agora porque os ativos estão baratos, quer dizer, e continuou caindo. E a gente assume sempre essa postura de que a gente não conhece o comportamento futuro dos ativos. Então a gente tenta entender, a partir dos dados que a gente tem até aquele momento, quais ativos têm maior potencial para o futuro. Então quando a gente chega ali no final do mês de fevereiro, o nosso algoritmo entendeu que aqueles ativos que estavam na carteira apresentavam menos potencial do que os que estão agora. O que isso quer dizer? Naquele momento, ele entendia que esses ativos que estão agora tinham o maior potencial de obter rentabilidade nesse mês de março. Então a gente não fica ali agarrado, o Rodrigo costuma falar isso aqui quando a gente está conversando, a gente não fica ali travado com a ativo. Não casa com a ação, né? O robô ele tira essa questão emocional, né? Então você não fica pegado a um determinado ativo. Se o robô indicar que outro ativo tem mais potencial, né, como você acabou de falar, para que tenha um movimento aí a favor da carteira, a gente vai trocar, né? O robô vai trocar a carteira. Só acho que uma outra coisa que é importante pontuar é que o que nós olhamos. Então, o nosso algoritmo ele olha para uma quantidade enorme de dados. Desde dados de preço, alguns indicadores técnicos e alguns indicadores fundamentalistas, para, a partir de todo um conjunto de dados, tomar a decisão. Tem um limite, quer dizer, a gente também não pode chegar aqui e abrir o algoritmo, falar, olha, o algoritmo ele olha esse dado com esse, a partir dessa função matemática ou desse modelo estatístico e diz que é aquele papel que tem um maior potencial. Mas ele olha, sim, para uma quantidade de dados envolvendo preço, envolvendo volume, envolvendo alguns fatores também fundamentalistas, envolvendo alguns indicadores de análise técnica, por exemplo, para determinar quais dessas ações aí a gente entende com maior potencial para os próximos dias. Eu queria falar algumas coisas sobre tudo isso que vocês falaram aqui. Os fundos, né, voltando um pouco lá na questão dos fundos, né, quando a gente fala do FIA, do FIM,
cada fundo tem uma lâmina, né? Tem uma regra de como eles vão atuar, né? Então quando você adquire cotas aí de um fundo, se você não leia, né? Porque é o produto que você está, entre aspas, comprando, né? As regras que vão reger a atuação aí do gestor do seu fundo. Da mesma forma, a Rocket 5 tem as suas regras, né? E ao mesmo tempo que a gente fala que né, a gente fala, poxa, é rígido por um lado, sim, parece que se fala que é uma desvantagem, mas também é uma vantagem. O fato de você estar posicionado na recuperação, você vai ganhar muito mais dinheiro, porque você comprou mais barato, né? Do que em outra estratégia que vai aguardar um pouco mais o mercado já se valorizando. Então é característica, né? Não e a característica tem sempre um lado de você olhar ela da forma boa e tem sempre um lado ruim disso. E é por isso que o position, né, da Rocket 5, né, o compromisso que a Rocket Trade assume com você quando você compra a Rocket 5 nós estaremos em 5 ativos o tempo todo. Não faz sentido nós não estarmos posicionados em 5 ativos, né? São Rocket 5, não é Rocket 4, não é Rocket... Só te interromper, Eduardo, porque a sua fala me lembrou de uma coisa importante que Valdirei e eu sempre falamos aqui na call de resultados aí com os nossos assinantes, que é a questão da proposta da Rocket 5. Então a Rocket 5, como uma carteira de ações, a principal ideia dela é que o assinante consiga ter um resultado melhor do que o Ibov, uma rentabilidade melhor, com um risco menor no médio e longo prazo. Inclusive, eu queria resgatar um exemplo que nós apresentamos 2 meses atrás, se eu não estou enganado, onde nós olhamos ali naquele momento e nos últimos 8 trimestres, todos os trimestres da Rocket 5 foram positivos. E dos 8 trimestres, em 7 ela performou melhor do que o Ibov. E o menor resultado dela, nesses 8 trimestres até então, foi de 5% positivo. Quer dizer, o pior trimestre da Rocket 5 nos últimos 8 trimestres foi um ano de renda fixa. Então ela vem alcançando a sua proposta de bater o Ibov com um risco menor. A gente sempre comenta do MDH, né, que ela apresenta ali um MDH melhor do que o Ibov, menor do que o do Ibov, no médio e longo prazo. Existem esses meses ou momentos de queda onde ela eventualmente pode performar um pouco abaixo de Ibov? Existe, mas é sempre bom resgatar essa proposta do produto, o que ele é, o que ele se propõe a fazer. Que é aproveitar os movimentos das ações, né? E não criar os movimentos das ações, né? Ele não é um produto de renda extra, né? Ele é um produto de investimento que vai tentar aí bater o Ibovespa, né? Bom, então vou para algumas perguntas que vocês andaram fazendo, muitas pessoas andaram fazendo aí na YouTube e tudo mais. E tá certo, né? Quando a gente começa a operar algum método aí de renda variável, sempre aparecem algumas perguntas. Algumas delas a gente já respondeu, na verdade, mas vamos passar de novo as perguntas para deixar bem claro e bem respondidinho aí para vocês. A primeira pergunta é: poxa, caiu bastante, né? Por que a Rocket 5 trocou a carteira em vez de permanecer com as ações que estavam antes, né? E aguardar uma recuperação? Bom, tem muito a ver com a gente não casar com as ações, que nem a gente já falou, né? E procurar as ações que estão com maior potencial de ganho, né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Eu acho que o Silvano comentou bastante, né? A gente tem o método, tem o robô, ele tem o algoritmo. E o que ele vai fazer, né? Ele vai varrer o mercado e vai ver quais as ações que estão com maior potencial, né, de ter crescimento em seu valor. E aí, o que acontece, né? Tanto crescimento no caso de uma ação que já está subindo, quanto uma ação que estava caindo, no caso para ela poder se recuperar. Então aí o método da Rocket 5, ele vai selecionar os ativos, né, que tem esse maior potencial e vai substituir. Ele não casa, ele não cria um emocional, não vai criar um vínculo com determinada ação, como uma pessoa, um ser humano poder criar aí uma emoção por uma ação. Existem casos aí de pessoas que ficam posicionadas, carregando prejuízo por um longo período em determinados ativos, e essa não é a proposta da Rocket 5. Ela vai
eliminar aquele ativo, né? Ela vai sair daquela operação e vai entrar em outra operação que tenha maior potencial. Sempre costumo levantar o exemplo aqui, quando a gente vai falar dessa coisa de fazer o hold de um ativo que estava caindo, quer dizer, a gente troca para procurar um ativo que possibilite rentabilidade, inclusive que deve possibilitar mais rentabilidade do que aquele que estava caindo e saiu. E o exemplo que sempre vem na mesa é a Petrobras. A gente já ouviu falar de história aí de pessoas que fizeram hold de Petrobras R$80, R$70, o ativo nunca mais voltou para aquele patamar, quer dizer, essa não é a nossa ideia. A nossa ideia, de novo, é se aproveitar do movimento do mercado, procurar ali, deixar que o algoritmo procure pelos 5 ativos com maior potencial de valorização naquele momento. E assim, acho que até bem no que você falou aí, bem nesse teor, vem a segunda pergunta, né, que é colada com essa aí. Por que nós, então, por que nós trocamos a P-Rio, né? Que parâmetros que nós usamos para nós trocarmos, né, uma empresa? Acho que a primeira coisa que a gente já falou sobre isso é que o método não faz sentido a gente falar o que a gente usa, né? Nós fazemos isso da vida, né? A Rocket Trade desenvolve sistemas, cria as recomendações a partir desse sistema, desses robôs, né? Então não faz sentido a gente falar o que o robô usa, né, nesse momento para trocar. Eu acho que até um contraponto até a da Petrobras, que você falou, a P-Rio pode ser uma empresa com uma ótima saúde financeira, a gente não está olhando para isso, né? Quem vem muito de outras casas, imagina que a gente está recomendando uma empresa de acordo com, porque nós acreditamos que ela vai dar um lucro aí no longo prazo, e na verdade não é para isso que a gente olha, né? Então não é porque a gente vendeu o P-Rio, que a gente saiu de P-Rio, que ela passa a ser uma empresa ruim ou outra coisa. É que o robô não acredita que existem outras ações mais bem posicionadas para esse mês. Acho que é interessante pontuar que, sim, os nossos modelos, a gente tem aí uma camada que talvez a gente possa comentar, né? O modelo trabalha com vários fatores, então ele utiliza aí os dados de preço, de volume, alguns indicadores da análise técnica. A gente também acaba incorporando ali alguns dados fundamentalistas para que esses modelos possam tomar a decisão, mas eu entendo a pergunta que vem do assinante, mas também tem que ficar um pouco claro que a gente não pode chegar aqui e falar, olha, o nosso modelo é um modelo que olha para esse com aquele indicador e se acontecer isso, ele toma tal decisão. Mas nós trabalhamos aí com esses dados de preço, a gente costuma dizer, né? E também um pouco aí com dados de análise técnica e mesmo com alguns indicadores aí fundamentalistas, quando a gente vai olhar ali para os ativos que o algoritmo está indicando como sendo esses de maior potencial de valorização. A terceira pergunta é se o Atlântico não está chamando trades. É porque vocês sabem que o mercado está caindo. Então por que vocês recomendam ações na Rocket 5? A gente falou já um pouco disso, né? Assim, as nossas estratégias de ações, né, o Atlântico e a Rocket 5, elas funcionam a partir de princípios bastante diferentes, né? Um é position, quer dizer, eu estou sempre posicionado, né? É a questão da Rocket 5, né? Não pode ser uma Rocket 4, nem uma Rocket 1, nem uma Rocket 0, que não tem, ela está sempre posicionada, position. E o Atlântico é um sistema de swing, né? É um trend follower que opera no princípio do swing, né? O swing é o movimento do pêndulo aí, né? Que vai e volta, né? Ou seja, ele entra no mercado, ele sai do mercado, ele entra no mercado, ele sai do mercado. Ele acha uma oportunidade, ele vai entrar, coloca lá, faz o controle do risco muito mais rigoroso do que a Rocket, que está sempre posicionado, um produto que vai mexer só semanalmente. O Atlântico aí no diário, ele vai estar muito mais perto, né? Controlando muito mais de perto o risco e se expõe menos, inclusive, ao risco Atlântico, né? Ele é muito mais sofisticado nesse sentido. E ele vai seguir essa tendência enquanto o ativo permanecer. Se mudar a tendência, ele sai. Enfim, se a oportunidade que ele detectou não desenrolar da forma como ele queria, né, como o robô quer, ele vai sair fora do trade, né? Então, nesse sentido, você pode daí se encontrar aí com 10, com 15 trades no Atlântico, e outra hora você pode estar totalmente líquido, totalmente com o dinheiro no seu bolso. Então, ele vai tomar decisões por uma razão, ele vai sair, né, o Atlântico vai sair dos trades por uma determinada razão. E a Rocket vai entrar nos trades e sair dos trades por outras razões. Inclusive, você pode ter um trade que está encerrando, né, você pode
a gente pode estar recomendando que você venda um papel no Atlântico, porque é uma metodologia do Atlântico, e a Rocket 5 pode achar que está num momento desse ativo aí que pode se valorizar. E tudo bem, né? Como nós falamos, né, anteriormente, aí até na questão da APRIO, nós não estamos interessados se a saúde da empresa está boa, se vai dar lucro. A gente está olhando para ela de diversos ângulos e falar, poxa, aqui tem uma oportunidade, né, que existe uma possibilidade disso aqui, dessa ação subir muito, muito grande. Se não subir, tudo bem, a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai sair desse trade, então logo esse sistema seja novamente, né, exercitado aí no novo relatório. Tem alguns exemplos que eu acho que é legal resgatar, principalmente porque exemplo ajuda a deixar as coisas mais claras, assim. Eu lembro que no final do ano passado a gente recebeu bastante pergunta nesse contexto de, olha, a saída da Rocket é diferente da saída do Atlântico, numa época ali que a gente teve uns trades de Trisul e também alguns trades de positivo, que foram ativos ali que apareceram ao mesmo tempo no Atlântico e na Rocket. Mas tem uns detalhes ali que muitas vezes passa batido, e eu imagino que passa batido principalmente para a pessoa que é assinante da Rocket, mas não é assinante do Atlântico e acompanha os trades pelo call. O que eu estou querendo dizer? Alguns trades de Trisul, por exemplo, que foram encerrados quando o Trisul ainda estava na carteira, eles tinham começado 4, 5, 6 meses antes de Trisul entrar na carteira. Alguns trades de positivo, que a gente também encerrou posição primeiro no Atlântico, depois na Rocket, eram trades que tinham começado 2, 3, 4 meses antes do papel aparecer na carteira. Quer dizer, em parte isso acontece pela filosofia de entrada, que é diferente. A Rocket 5 precisa achar 5 ativos que sejam aqueles com maior potencial de valorização. O Atlântico ele vai fazendo aqueles testes ali nele, então ele consegue procurar por muito mais ativos, procurar muito mais possibilidades. E é por isso que muitas vezes o assinante vê umas coisas acontecendo desse tipo no relatório, e eu acho que é bem oportuna essa oportunidade para deixar isso claro, principalmente para quem é assinante da Rocket, eventualmente não é assinante do Atlântico, e não entende de fato por que os trades do Atlântico estão sendo encerrados naquele momento. Quer dizer, são trades antigos, com uma regra de entrada diferente, com um time frame diferente, trades totalmente diferentes, com risco diferente, e mais importante do que toda essa questão aí de time frame, de risco, do momento que o trade começa aí quando a gente compara a Rocket 5 e o Atlântico, é você ter ideia de que são produtos com filosofias diferentes. Eles vão trabalhar de fato os ativos de maneira totalmente diferente. E é assim que eles foram feitos para funcionar mesmo. E é um ponto para enfatizar, né? O Atlântico ele é um seguidor de tendência, né? Tanto que você vê, a gente já mostrou aí no nosso call de resultados, trades com mais de um ano posicionado, com resultados aí próximo de 200% de valorização. E como você comentou, né, Burato, tem casos aí que o cliente está com 15, 16 trades. A Rocket 5 ela vai sempre estar com 5 trades, 5 operações, 5 ativos sendo indicados. No Atlântico isso pode variar, tanto para mais quanto para menos. Colocar um último ponto aí assim, para a gente acabar essa pergunta. Eu acho que também é oportuno esclarecer uma coisa que talvez fique mal entendida. O Atlântico não chamar trade não quer dizer que a bolsa está caindo. Nós passamos, e de novo, talvez isso aconteça para um assinante que é assinante da Rocket, mas não é assinante do Atlântico. Nós passamos ali em novembro mais de 9% na Rocket, dezembro mais de 9% na Rocket, janeiro 15%. Em muitos dias desses meses o Atlântico não chamou trade. Então, mesmo com o mercado algumas vezes em alta, o Atlântico não chama trade. Muitas vezes com o mercado em congestão ou lateralizado, como o nosso analista costuma falar, o Atlântico não encontra trade. Então, a gente não pode tomar como premissa ali o Atlântico não chamar trade, né, como sendo um sinal, um alerta de um mercado em queda, né? São ideias de entradas diferentes na sua essência mesmo. Nesse caso está sendo, né? Mas nem sempre é. Eu acho que é interessante, quando a gente fala de metodologia, seguir um método, às vezes é difícil para a maioria das pessoas, porque elas veem, sei lá, a bolsa está subindo, vamos supor.
ela quer fazer trade, quer encontrar trade, entendeu? E seguir o método, essa disciplina é muito, muito importante para que você obtenha os resultados esperados e não seja guiado pela emoção de querer encontrar uma oportunidade aí quando de fato você não está certo exatamente qual é essa oportunidade. A próxima pergunta é: será que é legal comprar mais nesse momento? Tem gente aí que entende que a bolsa está ficando barata, né? Tem lógica essa informação, né? Esse pensamento. No entanto, também é uma perspectiva, né? Se você acha que está barato, está ficando barato, é porque você acredita que vai voltar, né, a subir os preços. Essa psicologia aí, né, de comprar mais quando cai é o famoso preço médio, né, que não é muito recomendado de fazer. E por outro lado, tem as pessoas que estão com muito medo, né, de permanecer nessa queda. Não tem, não é para elas, não né? Se sentem à vontade. Não se sentem à vontade, essa é a palavra correta, de passar pelos momentos mais adversos comprado na ação. Então, queria que você comentasse aí primeiro do preço médio, se isso é recomendável ou não, como é que você pode falar para os nossos clientes, Valdinei? Então, existem pessoas, né, que fazem essa estratégia de preço médio. Por exemplo, a ação foi comprada a R$10, aí um exemplo numérico, né? Caiu para R$5, ela compra ali a mesma quantidade, o preço dela de entrada não vai ser mais R$10 e também não vai ser os R$5 que ela comprou na segunda vez, vai ser 7,5. Então ela traz o preço mais para baixo. Também tem situações aí que a pessoa também não quer continuar no mercado, não se sente à vontade, como você acabou de comentar aí, que ela pode, né, não ficar, então ela fica líquida, ela sai de todas as ações, espera um momento ali que ela se sinta mais confortável e aí volta para o mercado, volta a seguir a estratégia, que também pode ser válido aí, mas a estratégia, como a gente já comentou desde o começo aqui, a Rocket 5, ela fica posicionada 100% do tempo em 5 ativos, ela não faz o preço médio e ela não sai de ativo, né? Ela não deixa de ficar posicionada ao longo do mês, né? Ela vai ficar posicionada aí ao longo dos meses. Tem um outro olhar que eu queria lançar sobre esse assunto aí. Algumas vezes a gente acaba recebendo alguns comentários ou nas redes sociais, no YouTube, acho que em alguns momentos pode ser ali que o call parece um pouquinho superficial, que a gente não se aprofunda demais em algumas estratégias, mas tem uma outra nuance aí que é de que a gente muitas vezes deixa algumas lições bem profundas ali quando a gente fala dos resultados e algumas delas passam batidas pelos assinantes. E eu acho que uma delas envolve o gerenciamento de portfólio, que é uma coisa que a gente sempre repetiu, quer dizer, e está bem relacionado com tudo isso que vocês colocaram. Porque essa decisão do assinante de zerar uma parte das suas posições compradas, sejam na Rocket 5 ou não, né? Talvez você tenha outro produto, assinou outra carteira, está comprado em alguma outra coisa. Então, quando você zera um pouco das suas posições, você está dizendo de uma maneira bem clara que, olha, eu estou desconfortável com esse nível de risco. E qual que é o problema nisso? Nenhum. Você está adequando ali o seu portfólio à sua percepção de risco. Da mesma forma que se você aproveita para comprar um pouco mais, eu entendo que você está dizendo que, olha, eu estou confortável com esse nível de risco, inclusive eu acho que é um excelente momento para tomar mais risco. E qual que é o erro nisso? Nenhum, desde que você entenda que você está mudando toda a dinâmica do seu portfólio de investimentos. Então, a gente falou isso algumas vezes aqui anteriormente, eu acho que é um momento bem importante para você refletir talvez um pouquinho sobre isso, quer dizer, quanto do meu capital eu me sinto bem expondo ao risco do mercado? Quer dizer, uma vez que eu exponho ele para ter mais ganhos, eu sei que eu vou ter um pouco mais de risco. Então, é muito importante que você mantenha esse balanço aí de uma forma que esteja equilibrada na sua balança. Cada pessoa tem uma balancinha aí de risco-retorno e você precisa encontrar o equilíbrio da sua exposição, que você quer ter a renda variável. E uma vez que você tem esse equilíbrio, as 5 ações que nós recomendamos estão lá no relatório, a gente continua comprado naqueles ativos. A gente tem quando nós vendemos né, qualquer um das nossas estratégias, né, como o próprio nome diz, né, é uma estratégia, né, ela tem os seus
as suas regrinhas ali para funcionar, para você ter exatamente os mesmos resultados que a gente apresenta ali, né? Não quer dizer que você não possa mudar a forma como você utiliza a estratégia. Você pode utilizar a Rocket 5, por exemplo, como um radar mesmo de ações que você usa como instrumento. Olha, cara, eu não fico confortável na queda. Qual que é eu só quero entrar a hora que o mercado se estabilizar e sei lá, começar a subir novamente. E eu fico aqui acompanhando quais são as ações que o robô rastreia. Tudo bem, sem problema nenhum você utilizar a Rocket 5 dessa forma. Só que você não vai ter exatamente os mesmos resultados. Seja no mês positivo, né, seja no mês negativo, você não vai ter exatamente os mesmos resultados. É isso que a gente mostra. Ó, o resultado foi feito seguindo uma certa dinâmica. Você pode alterar a sua dinâmica. Olha, não, cara, tá num momento de queda, é coronavírus, eu vou aguardar um pouquinho. Tira o seu dinheiro, fica de fora, aguarda um pouquinho, né, espera aí um momento mais propício, volta. Ou então, cara, você, né, tem muita gente grande no mercado falando que tá até feliz, entre aspas, aí com a crise porque tá comprando barato, né? Um momento ótimo para comprar barato. Sem problema, você pode comprar mais e aguardar essa reversão. Então, é livre para você fazer o que você... Lógico, né? O dinheiro é seu, né? A gente só apenas recomenda as ações. No entanto, se você quiser ter exatamente os mesmos resultados da estratégia, segue a estratégia, né? Cara, não estou confortável, vou aguardar um pouquinho, vamos ver como é que o mercado funciona. Tem alguma coisa errada nisso? Nada, cara. Faz o que você se sente confortável e continua acompanhando, né? Continua acompanhando a Rocket 5, porque o robô vai encontrar as ações. Tinha ação, por exemplo, que estava positivo hoje, né? Eu estava bem não, mas estava positivo hoje, no meio do mercado, em bastante queda. Então, existem ações aí que o robô vai encontrar que não é fácil do humano encontrar. Então, acho que esse é um recado melhor para a gente deixar para os nossos assinantes. E a última pergunta que nós vamos responder hoje, na verdade não é uma pergunta, né? É um comentário. Um comentário, vai. Que diz assim, vocês poderiam parar de sempre que a bolsa está ruim, falou outra palavra na verdade, ficar falando do índice e do dólar? E não, né? Na verdade não dá pra gente parar de falar sobre isso, porque a gente sempre bate, né, em todos os calls, né, em calls e outros vídeos, da importância de compor, né, as estratégias. Nós não criamos as outras estratégias do índice e do dólar a troco de nada. Elas foram criadas justamente para esses momentos, né? E assim, o dólar está fazendo aí quase 10% positivo, e o Índia aí algo em torno de 8,3 mais ou menos, 8% positivo. São resultados muito expressivos, que foram de uma estratégia que foi feita justamente para cancelar, né, esses momentos ruins na carteira à vista comprada, né? Então é importante a gente entender que o mercado ele não é para você entrar, né, entra na alta, primeira crise foi todo mundo embora, como aconteceu em outros momentos desses. A pessoa entra comprado, só aprendeu isso, só conhece esse formato, e aí o mercado vira, vai embora. Não precisa ser assim, né? Pode ser, a bolsa pode ser lucrativa de diversas formas e pode ser muito saudável para você e seus investimentos, né? Lembrando aí que cabe a analogia com um time de futebol, né? Então vamos dizer assim que se a Rocket 5 é o nosso centroavante, né? Tava fazendo golaço atrás de golaço aí nos últimos meses, a gente tem dois fatos bem interessantes aí nas últimas semanas. Quer dizer, aquele primeiro gap de 5% da bolsa, a estratégia do Indy protegeu o capital de vários dos nossos assinantes. A gente teve esse segundo dia de gap agora no Indy, aí, novamente uma queda, abriu ali aproximadamente 3% em queda. A tática do dólar conseguiu proteger bastante do capital dos nossos assinantes. Então, numa partida meio complicada, meio cheio de canelada, foram lá os volantes do time, a gente pode falar assim, talvez, marcaram um gol de cabeça ali e estão mantendo o jogo empatado. Para quem entende que a Rock Trade, como casa de research, tem vários produtos e esses produtos são o nosso time. Então a gente precisa falar deles. E a gente não fala só quando tá mal, né? A gente tem falado deles aí vários meses, sempre com essa mesma pontuação que faz parte da nossa filosofia, que é a composição de estratégias. Não é uma coisa oportunista. É a filosofia que a gente tem
quando a gente monta o nosso time, quando a gente contrata os jogadores para fazer parte desse time. E a gente faz isso assim, com a maior da boa intenção, sabe? Porque, na verdade, você falou até do jogo empatado, mas na verdade estamos ganhando muito bem, né? O time tá ganhando de goleada, né? Tá fazendo mais 11% até agora. E uma coisa também, já complementando, você diversifica os seus investimentos aí em mercados diferentes, né? Porque você operar o Atlântico, a Rockefeller, você está no mercado à vista. Operando o dólar e o Indy, você está operando ali no mercado futuro. Nesses dois produtos você tem possibilidade de operar nas duas pontas, tanto comprado quanto vendido. Então, dessa forma, você consegue diversificar, né, os seus investimentos e também proteger o capital, que foi o que ocorreu aí nesse momento, né? Você pode, nesse momento de queda da bolsa, você protege. No momento que está subindo, você pode ampliar a sua rentabilidade. Por isso que é a vantagem dessas estratégias, unindo elas, né, e operando elas em conjunto. Acho que é só para uma última participação aqui. Não é oportunismo, é a realização ali, a materialização da nossa filosofia de trabalho. Quer dizer, composição de estratégias quantitativas é o nosso DNA, tá no nosso sangue. A gente fala isso no call toda semana, isso vai estar nos cursos, nos materiais que a gente produz. Toda a oportunidade que a gente tem para falar sobre a importância de compor estratégias, de como a composição de estratégias suaviza a curva de equity do assinante, de como a composição de estratégias faz com que o MDH seja reduzido, de como a composição de estratégias faz com que você se proteja em alguns momentos ali do mercado. Quer dizer, isso é o DNA aqui da Rock Trade. Bom, e para encerrar então esse call, vamos passar então pela composição de estratégias da Rock Trade para a gente ver os números, né, que nós estamos comentando aqui, que a gente falou tanto aqui. Bom, então para encerrar, vamos olhar aí um pouco da curva aí, da composição das estratégias e como a gente compara ele com o mercado. Lembrando que são estratégias reais, né, são composições reais, né, executadas com dinheiro real. Então janeiro aí e essas curvas que vocês vão ver é o acumulado aí de 2020, aí, começando em janeiro de 2020. Então a primeira curva que você vê aí é do Ibov, né, que vem passando aí dos menos 15% negativo. Depois tem a curva da Rocket 5, começou aí com 15% positiva em janeiro e está agora um pouco abaixo aí de 5%, né, menos 7% na verdade negativo. Depois nós vemos aí a curva da estratégia do Indy, que ela ganhou aí bastante dinheiro aí nesses primeiros meses aí de 2020. Depois vem a curva do dólar, fazendo uma ascensão bastante grande, muito por causa também da nova versão da estratégia do dólar, que veio mostrando bastante valor. E por último aí nós temos o portfólio das 3 estratégias, né? Começando aí perto aí dos 20%, passa inclusive 20% e está aí com mais 11,56% aí no acumulado desse ano, que é um resultado para lá de vantajoso, né? Um número bastante expressivo aí para um início de ano que teve aí o coronavírus, aí essa queda tão expressiva aí nas ações. Um número, inclusive, muito melhor do que o que alguns fundos de ações e fundos multimercados vêm conseguindo encontrar nesse primeiro trimestre, nesse início de ano aí, diante desse cenário. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Espero que nós tenhamos respondido as dúvidas de vocês, tanto quanto possível a respeito desse momento e principalmente sobre a estratégia, né? Que vocês fiquem mais confortáveis ao seguir as nossas estratégias. Então, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.